Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. E a primeira semana do ano de 2024 trouxe à tona aí velhos temores dos investidores. Ela veio aí para colocar um freio no ímpeto do mercado financeiro, que terminou o ano passado num otimismo muito grande. A gente começa falando dos Estados Unidos, onde os dados da economia americana, principalmente do emprego, mostram que a economia por lá ainda está num ritmo de aceleração muito grande e que a queda de juros nos Estados Unidos não deve ser tão acentuada como se havia previsto inicialmente. Enquanto aqui no Brasil é a questão fiscal, as contas públicas, que mais uma vez ligam o sinal amarelo na cabeça do investidor. Falando dos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação de vários dados do emprego lá ao longo dessa semana. O principal deles, que é o payroll, que mostra aí o número de vagas criadas no setor urbano, veio com a criação de 216 mil vagas de trabalho, quando se esperava aí a criação de 170 mil vagas. Isso fez com que os investidores começassem aí a esperar uma queda de juros menor nos Estados Unidos para esse ano. Aqui no Brasil, no mês de novembro, as nossas contas públicas registraram um déficit de 32,3 bilhões de reais. É um déficit acima do que o mercado esperava. Foi um recorde para o mês de novembro. Esse déficit se deve principalmente a uma frustração de receitas. As receitas do governo federal vieram abaixo daquilo que era projetado pelo Ministério da Fazenda, mostrando que a meta de déficit zero para esse ano de 2024 vai ser bem complicada, mesmo com a Fazenda aí tendo aprovado, no final do ano passado, diversas medidas de aumento da arrecadação. Mostra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda vai ter muito trabalho para reequilibrar as contas públicas. Nos Estados Unidos, nós tivemos ainda a divulgação da última reunião do FED, do Banco Central norte-americano. E a ata, ela veio num tom aí um pouco mais cauteloso do que as entrevistas de Jerome Powell logo após a reunião. A ata mostra, sim, de que os diretores acreditam que os Estados Unidos atingiu o seu pico ou está bem próximo do seu pico da taxa de juros. Também de que eles veem um progresso claro no processo desinflacionário, mas mostrou que a maioria dos dirigentes opta aí por manter uma taxa de juros mais alta por mais tempo para tentar conter a inflação nos Estados Unidos. Essa maior aversão a risco prejudicou principalmente as bolsas ao redor do mundo. Aqui o nosso Ibovespa termina a semana com uma queda de 1,62%. Enquanto isso, o dólar subiu 0,47% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,87. No exterior também as bolsas fecharam em queda. Nos Estados Unidos, o S&P 500 encerra essa semana com uma queda de 1,79%, o Dow Jones encerra com uma queda de 0,61% e a Nasdaq foi a que mais caiu 3,81%. Na Europa também as bolsas encerram em queda, com o Stoxx 600 encerrando essa semana com uma queda de 1,90%. Já a renda fixa encerra essa semana praticamente estável. O IMA geral teve uma alta de 0,02%, o IRFM, que mede os pré-fixados, encerra em queda de 0,04%, enquanto isso, o DI para janeiro de 2024 encerra essa semana com uma leve alta de 0,03 pontos percentuais e encerra cotado a 10,07%. Já no mercado das commodities, o minério de ferro encerra em alta de 1,79%, com a tonelada cotada aos $142. O minério de ferro encerra em alta devido aos dados da indústria da China, que vieram melhores do que o esperado. Já o petróleo subiu mais, subiu 2,3%. Encerra essa semana com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $78,82. Essa alta do preço do barril de petróleo se deve ao aumento da tensão no Oriente Médio. No confronto entre Israel e o Hamas, Israel essa semana anunciou aí que conseguiu matar um dos líderes políticos do Hamas, o que gerou uma certa tensão na região, principalmente aí por parte dos rebeldes do Líbano. Por outro lado, a tensão no Mar Vermelho continua. Os Estados Unidos atacou um navio de um grupo rebelde do Iêmen, chamado de Houthi. Esse grupo ele é apoiado pelo Irã.
O Irã chegou até mesmo a enviar um destroyer para o Mar Vermelho essa semana. Além disso, nós tivemos um atentado terrorista no Irã, com uma explosão à bomba, que matou aí mais de 100 pessoas. A Guarda Revolucionária do Irã prometeu aí uma forte retaliação a esse ataque. Em algum momento, o Irã, inclusive, chegou a acusar Israel de ter participado deste ataque, mas o Estado Islâmico acabou aí reivindicando a autoria desse atentado terrorista. Falando em Israel, Israel é o primeiro país desenvolvido a anunciar um corte de juros. Houve um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros de Israel, que agora está em 4,5% ao ano. Outra preocupação dos Estados Unidos em relação à sua dívida pública. A dívida pública dos Estados Unidos bateu o recorde de 34 trilhões de dólares no dia 2 de janeiro. Nos últimos 3 meses, a dívida americana cresceu 1 trilhão de dólares. E é isso que mais preocupa os investidores, o ritmo acelerado que a dívida pública nos Estados Unidos vem crescendo nos últimos meses. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação dos dados da produção industrial, que veio com uma alta de 0,5%, acima daquilo que era esperado. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também ministro da Indústria e do Comércio, anunciou um novo programa chamado Mover, que visa aí incentivar as montadoras automotivas a um processo de descarbonização dos seus veículos. Esse programa ele vai vir aí a partir da desoneração de impostos para essas montadoras que visarem produzir carros menos poluentes. Esse subsídio ele vai vir através dos recursos que vão ser arrecadados a partir da volta da cobrança de impostos sobre a importação de carros híbridos e elétricos, que voltam a ser cobrados a partir do início desse ano e vão ter aí um aumento gradual da sua alíquota. Nós tivemos ainda anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acabou cedendo à pressão aí de setores do Congresso e principalmente dos setores da indústria que foram aí atingidos pela MP da reoneração da folha de pagamento. O ministro decidiu aí adiar a entrada em vigor dessa MP por 90 dias, o que vai dar tempo aí para o Congresso Nacional voltar do recesso e poder analisar aí a medida provisória. Nós tivemos ainda a divulgação da inflação ao consumidor na zona do euro, que veio com uma alta em dezembro de 0,2%. A inflação na zona do euro no ano passado fechou em 2,9%, dentro daquilo que era esperado pelo mercado, mas ainda acima da meta de inflação da zona do euro, que é de 2%. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados do desemprego na zona do euro, temos também a divulgação do PIB do Reino Unido, mas o principal foco da próxima semana vão ser os dados de inflação. Estados Unidos, Argentina e China divulgam aí a sua inflação oficial do ano passado. Nós também vamos ter a divulgação da inflação oficial aqui do Brasil, o nosso IPCA. A expectativa é que a inflação fique abaixo do teto da meta, que é de 4,75. Mesmo com a surpresa negativa que nós tivemos com a prévia da inflação, o IPCA 15, ela ficou abaixo do teto da meta. E a expectativa é de que a nossa inflação oficial de 2023 também feche dentro do teto da meta. Muito obrigado e até a próxima semana.